Para nós, uma alegria, nossa terceira semana falando desse tema tão importante, né? O Arraial dos Santos. Quando a gente volta lá na primeira semana que a gente refletiu, a gente falou sobre o quê? Nós somos o povo de Deus, o Arraial do Senhor. Lembra lá quando Deus vem para Abraão e diz: Abraão, através da sua vida, do seu descendente, eu vou formar um povo para chamar de meu. A você vai ser bênção a todas as famílias da terra. Então olha só que nasce o Arraial, que é um povo escolhido por Deus para que nós possamos conhecê-lo e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Ele diz que esse Arraial tem uma característica: ele é formado por homens e mulheres santos. E aí a gente precisa entender o significado de santidade, porque às vezes a gente pensa que santidade é o nosso esforço, da nossa própria purificação, a nossa capacidade, né, de alcançar o céu pelas nossas obras, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Na verdade, ninguém pode se tornar santo pelo esforço próprio. Santo significa a essência, a natureza do próprio Deus. Para que isso possa acontecer na nossa vida, Deus tem que interferir na nossa história. Não há como maldito se tornar bendito pelo seu esforço nem pela sua obra. Então somos santificados porque num ato de justiça, Jesus nos santificou quando morreu por nós na cruz do Calvário, quando naquele dia Ele derramou o sangue dele para que eu e você fôssemos lavados pelo sangue da justiça. Ou seja, o pecado que pairava sobre nós, a nossa separação, a nossa rebeldia, foram agora aniquilados, porque Jesus veio e fez uma obra que era impossível para nós. Ou seja, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então santidade, Arraial dos Santos, é a consciência que somos um povo adquirido pelo próprio Deus, santificado por esse Deus, escolhido por Ele, e fomos lavados pelo seu sangue. Entendendo isso, nós temos uma missão, e a missão é aquela que está lá, né, em Abraão: sermos bênção a todas as famílias da terra. Então esse arraial tem um propósito, não é apenas um ajuntamento para a gente desfrutar um do outro, é para que a gente se prepare para a obra maior, que é revelar o amor de Deus na nossa vida, ou seja, que as pessoas possam conhecer desse amor. E isso tem uma mudança radical na nossa história. E essa mudança radical foi marcada na vida de vários homens e mulheres que servem de exemplo para nós. Quando a gente está falando do arraial, aproveitando o folclore brasileiro, né, a gente se lembra que esse folclore, essa festa religiosa, antigamente era uma festa religiosa, hoje em dia é barraquinha para comer canjicada, né, ela se tornou urbana. Mas os mais antigos, né, eu me lembro que eu era menino e ia na fazenda da minha tia, e a gente tinha lá, né, a festa do São João, né, a festa de São Pedro, Santo Antônio. Era aquele momento em que a redondeza da zona rural se reunia, tinha pau de sebo, tinha fogueira para a pessoa pular, e tinha um tal de levantar o pau do santo, ou seja, levantar a haste, levantar o estandarte daquele homem, como Pedro, como João. E aqui vale um detalhe para a gente marcar essa série: a gente vai falar do João apóstolo. A festa de São João é João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, mas a gente vai falar dele na semana que vem. O problema é que, num primeiro instante, a ideia era: bom, vamos mostrar para as pessoas um modelo de vida, vamos mostrar para elas que tem um caminho que elas podem seguir. O problema é que, de repente, ao invés de olharmos para esses homens e inspirar a nossa vida de uma jornada de fé, de esperança, de sujeição e submissão a Cristo, nós começamos a entender que eles eram melhores do que nós, e portanto esses santos se tornam intercessores, intermediadores entre Deus e os homens. E aí começa um problema, porque Deus diz que Ele odeia a idolatria. Há um só mediador entre Deus e os homens, há um só caminho que nos leva a Deus, Jesus Cristo. E portanto todas as vezes que a gente invoca os mortos, nós estamos contrariando os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Por isso que é importante você se lembrar que todas as vezes que nós estamos aqui insistindo com você, leia a Bíblia. Qual é a crítica que muitas vezes hoje a igreja enfrenta nesses dias? Tem muita gente enganando as pessoas, está tirando proveito delas, está enganando pessoas. Deixa eu dizer,
Se você não lê a Bíblia, você está sujeito a um engano contínuo. Mas se você ler a Bíblia e conhecer o que Jesus está falando, toda vez que alguém vier com uma conversinha mole para cima de você, o que você vai falar? Bom, isso não está na Bíblia, eu não aceito isso na minha vida. Mas quando a gente desconhece, aí a Bíblia sempre de segunda mão, o Evangelho segundo o pastor Ogalvo, o Evangelho segundo esse ou aquele, não, lê a Bíblia, para que você possa mergulhar nas Escrituras e ter discernimento, até mesmo daquelas tradições e pensamentos que porventura continuam lá no nosso coração, porque a gente veio de práticas de vida, de comportamentos, de hábitos que precisam ser confrontados pela palavra de Deus. Aí não é o que o sal da terra disse, né, o que o pastor falou, é o que a Bíblia diz para você. E nós estamos então lembrando que nós somos o arraial dos santos, e esses homens que são colocados nesse arraial são modelos de vida e não intercessores para nossas vidas. Amém? Dito isso, nós aprendemos sobre a vida do Pedro semana passada. O Pedro era quem? Um apóstolo extremamente importante, porque ele foi aquele designado, né, para poder falar ao povo judeu a respeito de Jesus. Ele era o apóstolo dos judeus, era aquele levantado para ser coluna da verdade, coluna de Deus na sua igreja. Então Pedro nos ensinou muitas coisas, mas Pedro também nos ensina que muitas vezes a gente é cheio de falar muito. Vou fazer de Jesus, já viu aquela história? Propriedade de uso exclusivo de Deus, que a gente põe lá no carro, pensando que o ladrão não vai roubar só porque tem lá um adesivo. Nada, aí alguém precisa de carona e fala assim, não, mas não é assim não, é muito longe para me levar. Né? Ah, Senhor, tudo que eu tenho, a minha empresa é sua, não é nada. Muitas vezes a gente fala isso, na hora que a gente tem que ser fiel, a gente pode, né, investir no reino, a gente recua, a gente começa a fazer contas. Então Pedro era muito parecido conosco. O Pedro é aquele que diz para Jesus, ninguém vai te tocar, ninguém vai fazer nada com o Senhor, porque eu vou estar com o Senhor até o fim. E Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você está presunçoso, Pedro, porque antes de amanhecer, o galo cantar, o sino tocar, você vai me negar 3 vezes. Pedro, que isso? Eu nunca faria isso com o Senhor. E aí o texto bíblico vem mostrando, Jesus é preso, levado à casa do sumo sacerdote, numa varanda ou num lugar mais alto. Lá embaixo tinha um povo que estava em torno de uma fogueira. 3 pessoas perguntam para Pedro, mas você é parecido com ele, você é meio mineiro, conversa com ele, você se veste como esse pessoal da Galileia. E o Pedro, que isso? Eu não conheço, sei quem é. De repente, na última vez, canta o galo, o sino toca, e Pedro se lembra da palavra de Jesus. E ele olha, diz lá que ele olhando para Jesus, se arrependeu amargamente. Houve uma oportunidade daquele homem que ficou com medo de morrer, porque ele pensou, eles prenderam Jesus, vai me prender, eu vou sofrer o martírio, então eu vou fazer de conta que eu não faço parte da equipe pastoral de Jesus. Mas Pedro depois tem um encontro, naquele arrependimento, ele se arrepende de ter negado Jesus e ele se coloca nas mãos de Jesus. Jesus dá a ele a oportunidade de dizer, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, claro que eu te amo. Segunda vez Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? E ele diz, claro que eu te amo. Na terceira vez o Pedro fala assim, Senhor, tu sabes, tu conheces meu coração. Então na nossa vida, nós temos que aprender que muitas vezes nós dizemos que não negamos Jesus, mas às vezes a gente nega. No nosso casamento, vivendo em adultério, em mentira. No nosso trabalho, ganancioso, presunçoso, orgulhoso, vaidoso. No nosso círculo social, que muitas vezes ninguém sabe que a gente é Jesus, e a gente também não conta, porque o testemunho vai ser ruim. Porque o tipo de vida que eu levo não corresponde com aqueles que seguem a Jesus. Então Deus está nos chamando hoje, fala assim, para e pensa sobre a sua vida. Olha para a vida do Pedro, deixa Deus trazer arrependimento, constrangimento na sua vida, para que haja mudança no viver. E hoje em especial a gente vai falar de um personagem extremamente importante, que é o apóstolo Paulo. O Paulo era um cara fenomenal na sua vida do dia a dia. Ele fala do currículo dele. Ele começa dizendo, eu sou da tribo de Benjamim. O que significa isso? Está dizendo, você não conhece minha família? Minha família é importante, ela é a família do primeiro rei de Israel. Então ele está dizendo, eu tenho história. Depois ele diz, eu fui criado, ensinado, instruído pelo Gamaliel. O Gamaliel, naquela época, como é que formava a elite cultural daqueles dias? Mestres. Quando diz para Jesus, Rabi,
é mestre. Então ele diz, olha, foi quem me ensinou, foi Gamaliel. Era mais ou menos dizer, eu estudei em Harvard. Era uma pessoa extremamente importante nos seus dias, e Paulo foi aluno de Gamaliel, foi discípulo de Gamaliel. E ele diz mais, né? Ele fala assim, quanto à minha vida, eu era fariseu. Sabe o que é um fariseu? Eram os pastores encarregados de cuidar das escrituras sagradas. Porque Jesus teve muitos conflitos com os fariseus, a gente pensa que eles sempre foram gente ruins. E não, eles foram aqueles que conservaram a Bíblia e o ensino dela em Israel, logo depois de Neemias. Foi um grupo que levantou para cuidar de zelo com as escrituras sagradas. E depois ele diz, e quanto ao zelo, por falar de zelo, eu fui perseguidor da igreja. Eu levei gente para morrer, para matar, porque eu acreditava que eu estava servindo a Deus todas as vezes que eu executava esse pessoal chamado do caminho. E o Paulo, além de tudo isso, é o maior autor bíblico, é o teólogo. Assim como Pedro era considerado o apóstolo para os judeus, o apóstolo Paulo foi levantado para falar ao mundo não judeu, que é chamado de gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo foi levantado para falar em Roma, para falar com todos os povos em torno de Israel a respeito do Messias. Os seus escritos, né, foram compilados, e a gente tem na Bíblia algumas dessas cartas que ele escreveu. Não tem nenhum outro autor bíblico que tenha mais texto no Novo Testamento do que Paulo. Então Paulo é aquele que escreveu muitas cartas, né? O Lucas supera ele em quantidade de texto, mas Paulo em quantidade de cartas é o maior autor do Novo Testamento. Quando a gente olha então para a vida do Paulo, ele nos inspira, ele nos desafia, ele se entrega. E a primeira coisa que a gente percebe na vida do Paulo era o quê? Uma mudança radical. Você teve uma mudança radical? Ou você é alguém que frequenta Jesus, você admira, acha bacana, cara legal, um espírito evoluído, uma luz que ilumina, um mestre bom, um bom exemplo de vida. Mas olha só a história do Paulo, que é o que eu falei um pouquinho. Atos capítulo 22, Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho de líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei, e a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno que você persegue. Os que me acompanhavam, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. No verso 10 diz, então perguntei, o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram que me levar pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei, muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus de nosso antepassado escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvir falar. Você será testemunha dele, dizendo a todos, guarda isso aqui, o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se, seja batizado, fique limpo dos seus pecados, invocando o nome do Senhor. Uma história bonita, né?
um homem dedicado, entregue à sua religião. De repente, a vida dele tem uma virada radical. Ele cria agora uma situação extremamente desafiadora para ele. Primeiro porque os cristãos daquela época conheciam a fama de Paulo e desconfiavam se aquilo era uma conversão ou uma estratégia para entrar dentro da comunidade cristã, né, e levar preso e denunciar aqueles que eram do caminho. Por outro lado, os judeus diziam: esse cara está traindo a gente, porque ele era um dos nossos, agora parece que ele virou a cabeça e está indo atrás desse pessoal do caminho. Ou seja, ele ficou numa situação complicada, difícil. Muitas vezes na nossa conversão é assim. Às vezes as pessoas que eram nossos amigos, que eram amigos, né, de anos, de repente você virou crente, então não tem jeito da gente andar junto mais não, porque agora você como crente não vai, né, estar juntos naquilo que a gente fazia no passado. Ao mesmo tempo a gente tenta entrar na família da fé e a gente fica lá: mas eu não conheço ninguém, não sei quem são, como é que faz, como eu comporto. Há um misto. Mas aí o Paulo teve uma instrução. Você vai encontrar um homem de fé, o Ananias, e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Na nossa vida, precisamos ter esses homens e mulheres que nos orientam na nossa fé, nos nossos primeiros passos. O mais importante aqui, e que nos chama atenção, é que Paulo vinha caminhando, e olha como é que o texto detalha. Ele fala assim: era por volta do meio-dia. O que significa meio-dia? Sol alto, luz clara. Para quem já foi em Israel sabe como é que funciona, né? Naquela região ali do Oriente Médio. Paulo estava saindo e foi para Damasco. Damasco é Síria, para cima de Israel. Muito seco o clima, normalmente sol aberto o dia inteiro. E de repente, uma luz ofusca a luz do sol. Significa uma experiência poderosa que ilumina o nosso pensamento. A Bíblia diz que a oração é: eu oro para que vosso entendimento seja iluminado, para que seja capaz de entender toda a tridimensionalidade do amor de Deus, altura, largura, profundidade. Ou seja, Deus está querendo iluminar o nosso pensamento, Deus está querendo abrir os olhos do nosso entendimento. E olha só que coisa interessante, Paulo nunca esteve pessoalmente com Jesus. Paulo ouviu de Jesus a partir dos discípulos que já haviam estado com ele, e agora numa visão, numa experiência mística com o Espírito de Deus. E o que Paulo viu? Nós olhamos para as cartas dele e vamos encontrar coisas muito próprias apenas de Paulo. Você sabia que quando a gente fala assim, você tem o fruto do Espírito? Só Paulo viu. Ninguém mais escreveu sobre isso. Quando fala da justificação pela fé, só Paulo viu. Ou seja, parece que a cegueira de Paulo trouxe uma visão que os olhos dele não foram capazes de ver. Deus está dizendo para mim e para você o que Deus está te revelando. Nós vamos lembrar que Paulo fala sobre a igreja e ele usa uma analogia sobre corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Quem viu isso? Paulo. Deus quer iluminar o meu pensamento e o seu pensamento. Deus quer que nós sejamos capazes de compreender coisas que os nossos olhos naturais não foram capazes de ver. Lembra lá quando o Tomé fala assim: eu quero tocar. E alguém disse, né, Jesus disse para ele, falou assim: mais bem-aventurado o que não viu, mas creu. Hoje nós estamos na condição de Paulo, a gente não viu Jesus. Então os olhos do entendimento precisam ser abertos e nós precisamos conhecer esse Jesus que se revela a nós. E o que acontece quando Jesus entra na nossa vida? Mudança. Já viu essa história de conversão? O que é converter? Converter é o seguinte: eu estou indo numa direção na minha vida, com meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas propostas, os meus desejos, os meus apetites, estou andando, de repente uma luz entra na minha vida, e aquela luz agora revela coisas que eu nunca tinha visto, apesar de ser dedicado, como Paulo às vezes, religioso, tradições familiares, práticas, né, de devoção. Mas aí quando Paulo abre os olhos do entendimento, ele cai por terra, e a vida dele tem o quê? Uma conversão. Ele deixa de andar por aquilo que eram os objetivos dele, pela prática religiosa dele,
e tem um encontro com uma pessoa. E a pergunta para mim e para você é: você já teve esse encontro com a pessoa de Jesus? Não é gostar da música da igreja, de fazer network entre os irmãos, não é apenas gostar do ambiente, né, social que a igreja pode me proporcionar. É um encontro com Jesus que muda a sua história, de tal forma que muitas vezes você cai em terra e diz, como o Jó falou: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Você tem tido essa experiência com Jesus, essa mudança radical? Porque muitas vezes a gente pensa que é apenas uma religião, mais uma entre tantas. Eu sou um cara bom, uma mulher boa, e na minha vida eu sempre escolhi coisas boas. Eu escolhi um bom Deus, eu escolhi, né, um bom Jesus, e aí eu sigo a minha vida e fico lá tentando levar Jesus na direção que eu tenho. Mas a palavra de Deus diz: sem o reconhecimento, quem é o Senhor? Sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Paulo, naquele instante ainda Saulo. Com isso, o Saulo se torna Paulo, e aí o que acontece na vida dele? Ele é levado a ter o quê? Ser uma testemunha, né? Uma testemunha eficaz, um testemunho de vida que mudou a história dele. Como é que tem sido o seu testemunho? Como é que tem sido a sua jornada no seu casamento? Qual é o testemunho das pessoas a respeito da sua vida? O que seu pai diz a respeito depois que você virou crente? Que você diz que agora segue Jesus? Há credibilidade na sua vida? Uma das coisas mais importantes na vida de um homem e da mulher nos nossos dias, não tem nenhum capital mais importante do que credibilidade. Vivemos num mundo totalmente que a gente não acredita em mais nada, não é verdade? Quando a gente era menino, a gente acreditava que o jornal das 8 da noite era verdade. Alguém aqui agora acredita que o jornal da noite é verdade? Aí você fala assim: não, mas agora eu estou vendo na internet. Aí você fala assim: tem que ver isso. Ninguém acredita em mais nada. A gente não acredita nos líderes que estão nos postos de decisão da nossa nação. A gente não acredita em ninguém. O que a gente precisa? Credibilidade. Credibilidade. E como é que a gente constrói credibilidade? Quando a gente é quem nós somos e as pessoas são capazes de enxergar quem de fato nós somos. Quando nós somos empáticos à dor do outro, as pessoas percebem que a gente se preocupa com elas e não apenas o que elas são capazes de produzir. E quando nós vemos, as pessoas veem em nós constância. Essa pessoa que hoje quer muito, amanhã não quer mais, hoje estou à vontade, hoje eu não estou, hoje amanhã eu não estou. Gente que está na 15ª igreja, na 18ª congregação, ou seja, cada dia, não gostei, não tem constância. E a Bíblia diz o quê? Não pense que uma pessoa inconstante vai receber alguma coisa da parte de Deus. Quando nós olhamos para a vida do Paulo, ele tinha um testemunho. Paulo era constante. Paulo dizia: irmãos, sejam meus imitadores, né? Ou seja, será que nós podemos hoje virar para as pessoas em torno de nós e dizer: você quer conhecer a Deus? Anda comigo. Eu vou te pegar pela mão e eu vou te ensinar o que é servir a Deus. Eu vou te apresentar Jesus. Assim como nós vimos na história da semana passada, quando André, irmão de Pedro, caminhou com Jesus e voltou lá e falou assim: encontrei o Messias. As pessoas sabem que você é. Suas redes sociais dizem de um testemunho de fé? Ou é só uhul? Ou há credibilidade no seu testemunho? Paulo fala isso em Filipenses: sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Paulo está dizendo: olha para a minha vida, você vai ver Jesus. Depois aos Gálatas ele fala, né? Contudo, antes de eu nascer. Isso aqui traz, respira fundo. Hoje pela manhã a gente fez o batismo de uma criança lá na Grande Marileus, e às vezes as pessoas falam assim: por que vocês batizam criança? Ele não tem que escolher. Eu falo: não, olha o que Paulo fala, Gálatas 1. Contudo, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse
aos gentios. Ele está dizendo, eu já entendi, aquele caminho de Damasco foi um encontro que Deus proporcionou para mim. Eu estava em busca de outras coisas, eu estava achando que eu era a última bolacha do pacote, eu estava achando que na minha fé eu estava agradando a Deus, e Deus entra na minha história, ilumina meu olhar, meu pensamento, meu coração, e a minha vida foi transformada. Dessa maneira, quando nós vamos apresentar, batizar os nossos filhos, eu estou dizendo, meu filho é fruto da promessa. Eu não tenho que esperar ele provar que ele é, porque ele já nasceu na casa de quem é. Fala assim, glória a Deus. Sabe o que isso produz em nós? Paz, alegria, contentamento, certeza, convicção que a obra que Deus começou, Ele vai terminar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E o Paulo tinha clareza disso, e ele leva isso para uma jornada completa. E a gente termina falando, uma jornada coerente e completa. Ou seja, o nosso testemunho, ele deixa de ser apenas uma coisa privada, porque tem gente que pensa, minha fé é privada. Não, o evangelismo, ou a missão que Deus colocou em nós, ela é pública. Lembra da repreenda de Jesus para Pedro? Pedro negou. Ou seja, nós temos que viver de forma coerente, a autenticidade, estar ligado ao Pai, ou seja, a minha conexão é com Deus, a minha ligação é com Deus, é nele que eu olho. Por isso agora eu tenho o quê? Um novo destino, uma nova missão, eu tenho o quê? Uma vida própria revelada nas Escrituras. Irmãos, a pior coisa que tem é a gente ser conduzido pelos achismos da nossa vida. Eu acho que, não está escrito isso. Não, eu penso que, eu gosto de coisa na Bíblia e tem coisa que eu não gosto. Então despreza a Bíblia inteira, vai viver a sua vida. Agora você dizer que é discípulo do Cristo e tentar misturar outras coisas com aquilo que é o ensino claro de Cristo para você, é uma incoerência. Ninguém é obrigado a dizer que é de Jesus, mas uma vez que nós dizemos, eu sou de Jesus. Quem aqui é de Jesus? Levanta a mão. Então, irmãos, aqui que está a palavra para a sua vida. Aqui que tem onde você tem que meditar. O Paulo, quando teve esse encontro com Jesus, os olhos foram abertos, a história dele mudou. Então, seja coerente. E Paulo fala isso ao discípulo dele, Timóteo. Você, porém, olha que coisa bonita, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas. Realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Tenho na minha morte, vejo que a minha morte se aproxima. E olha só o verso 7. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. O que significa? Consistência na jornada. Lutei, terminei, porque muitas de nós somos bons de iniciativas e muitos de nós nunca terminou nada. Cada hora é para um lado, cada hora é uma ideia, cada hora é uma forma. Deixa Deus agir na sua vida. E ele termina dizendo, agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não era só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Ou seja, Paulo dedicou todo o tempo da sua vida para o quê? Pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente vai complicando a vida, a gente vai criando dinâmicas, que a última coisa que tem no nosso dia a dia é a corrida do Evangelho. Já viu que as pessoas correndo, está sempre esbaforido, sempre, pelo amor de Deus, sossega, respira fundo. Que as pessoas suadas, que você conversa com ele, dá até taquicardia, porque parece que ele está assim, o tempo inteiro pilhado. Calma, respira o Evangelho, deixa Deus agir. Há momentos da nossa vida que eu tenho que descansar em Deus, vou trabalhar, e o Paulo fala sobre isso, por isso lutamos e trabalhamos, porque esperamos no Deus vivo. Então trabalho, luta, faz parte da vida, mas você tem que saber qual é a sua luta,
Porque muitas vezes você está lutando, mas não tem nada a ver com o evangelho na sua vida. E você está perdendo seu tempo, está se consumindo naquilo que não é vida. Sabe onde que você vai experimentar Jesus? É a vida na vida. No seu trabalho, sua vida conjugal, criação dos seus filhos, na sua relação de amigos, naquele que você gosta de celebrar a vida, naquele que você quer estar junto, naquele que você quer brindar, gente que pensa como você pensa, que tem valores que você tem, porque muitas vezes, irmão, você está num ciclo de roda que muito uma coisa está te sabotando seu casamento, aí está trabalhando contra o seu caráter formado em Cristo, às vezes o seu círculo social não te ajuda, porque a conversa é ruim, a conversa dá vergonha, não dá para falar com qualquer um, não dá para publicar o que a gente está conversando. Então agora, pare e pense, eu estou lutando o bom combate, eu estou cumprindo a carreira, e eu tenho guardado a minha fé. É isso que Deus tem para a vida de cada um de nós. Põe a mão aí no seu peito. Pai, nós estamos aqui essa noite, porque o Teu amor nos trouxe a esse lugar. A Tua bondade visitou a minha vida e a nossa vida. E hoje nós estamos aqui porque vemos o testemunho do nosso irmão Paulo, e queremos olhar para ele, e queremos nos inspirar nele, para sermos combatentes do bom combate, de empenhar a nossa vida na corrida que guarda a fé. Não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não queremos nos embaraçar com as coisas desse mundo, nós não queremos nos desviar do objetivo que o Senhor tem para nós. Que essa noite seja noite de cura, mas acima de tudo, de um encontro com a luz. Paulo teve um encontro com a luz, e essa luz brilhou depois na vida dele e alcançou a nossa vida de hoje. Que possamos ser assim, homens e mulheres, que as pessoas veem a luz na nossa vida. Continue com seus olhos fechados, e eu quero orar por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de dizer: eu quero que Jesus seja Senhor da minha vida. E se você quer hoje confessar isso, levanta uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você. Você quer dizer hoje: quero que Jesus seja Senhor da minha vida. Amém, 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 amém. Levanta bem alto. Fala assim: Jesus, eu estou aqui. Pai, eu quero apresentar a vida desses homens e mulheres. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o desafio, as escolhas que fazemos. O Senhor conhece o que é importante para nós, onde estamos investindo a nossa vida, onde temos colocado o nosso esforço. Pai, eu quero dizer que nós queremos confessar, que nós queremos submeter a nossa vida ao Seu senhorio, porque sabemos que Seus planos são melhores do que os nossos. A vida que o Senhor tem para nós é abundante, e o que o Senhor diz é que essa vida é boa, perfeita e agradável. Que essa noite seja noite de salvação entre nós, aqueles que estão aqui no auditório, aqueles que estão conosco na internet, na rádio. Que o Senhor traga agora vida, para que a gente possa viver a vida na vida, no nome de Jesus, amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos nos colocar de pé. Deus é muito bom. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem café com amigos, e nessa quarta-feira eu vou estar ministrando. Traga um amigo, traga alguém que você quer que conheça esse amor que tem queimado o seu coração, e venha estar com a gente. Levanta sua mão bem alto, fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e porque eu posso todas as coisas que Jesus diz que eu posso. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus e o consolo, o selo do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda, seja bênção por onde você andar, seja luz, porque a luz brilhou sobre a sua vida, amém? Deus abençoe, até quarta-feira.